Boa noite, Goiás. Meu nome é Débora Cademartori, sou jornalista especializada em comunicação política. Atuei por quase 10 anos no Grupo RBS, na região sul do Brasil, onde fui colunista e também apurei os bastidores de Brasília como correspondente. Estou muito feliz por estar aqui mediando esse painel sobre um assunto muito importante que eu valorizo também muito, que é a participação das mulheres na política. Onde tem mulher, tem resultado, né? E onde as mulheres estão, tudo acontece, não é, meninas? Esse é um momento ideal para o debate. Estamos em 2022, ano das eleições. E aqui cabe uma referência à presidente nacional do secretariado do PSDB Mulher, Ieda Crucius, a nossa sempre governadora do Rio Grande do Sul. Foi ministra do Planejamento também e deputada federal. Ieda, parabéns pela visão, parabéns por enxergar o futuro, pelo estímulo à participação feminina na política e também por ser um exemplo de responsabilidade, transparência e gestão. E seguimos aqui com a nossa programação ao lado de mulheres de luta que enfrentam os desafios de peito aberto. Esse é o verdadeiro sentido dessa força-tarefa do PSDB Mulher. Ampliar a participação feminina, seja em Brasília, seja lá na ponta, nos municípios, isso tem valor social. Todas têm o seu papel e o seu espaço. Esse equilíbrio e essa diversidade é que nos dão a esperança de um Brasil melhor. O Secretariado Nacional da Mulher do PSDB dá início a uma programação que promete transformar a participação feminina na política em todo o país. Nas próximas semanas, serão promovidos cursos de capacitação em diversas regiões brasileiras dentro do seminário Mulheres que Constroem um Brasil Melhor. Esse primeiro painel, aqui em Goiás, tem como objetivo lançar a semente da esperança, da união e da fé por dias melhores. O PSDB tem história e quadros qualificados para avançar nesse sentido. Assim, trazemos nesta noite um trio de mulheres comprometidas com as bandeiras da nossa sociedade, dispostas a trabalhar pela nação e com larga experiência em gestão pública. Mulheres que acreditam na importância de fortalecer outras mulheres e que buscam ter voz e influência. Hoje aqui conosco temos a deputada estadual Leda Borges, primeira mulher a exercer o cargo de prefeita em Valparaíso de Goiás e primeira mulher a presidir a Agência Goiana de Desenvolvimento Regional. Tornou-se referência pelo trabalho desempenhado como secretária de Estado da Mulher, Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Forte abraço à nossa sempre governadora Ieda Crucius, que é a referência de mulher forte, guerreira para o PSDB. Muito obrigada por participar deste debate. Obrigada. Para qualificar ainda mais o nosso debate, está com a gente a vereadora Ava Santiago, que também é presidente do PSDB de Goiânia. Ava é socióloga, evangélica e ativista das causas sociais. Luta em defesa de bandeiras das mulheres, da escola pública e pelo fim da violência política de gênero. Obrigada por estar aqui conosco, Ava. É um prazer imenso e uma oportunidade ímpar de construir junto com essas mulheres que eu admiro tanto, dentro do partido que mais fez política pública para mulheres no Brasil, esse painel, esse momento em que a gente fortalece a jornada das mulheres, que a gente ocupa o partido por dentro para, a partir disso, democratizar a democracia. E para completar esse time de mulheres que são exemplo de sucesso e com trajetória pública, também está com a gente a presidente do PSDB Mulher de Goiás, Rosimere Freitas do Vale, a nossa querida Meirinha Vale. Com passagens também pela Secretaria de Educação e Casa Civil, pioneira ao abordar a pauta da meritocracia no serviço público. Bem-vinda, Meirinha. Muito
muito obrigada principalmente a nossa presidente Ieda Cruzes, que está dando a oportunidade de começar por Goiás essa meta de conquista das mulheres, que é tão necessária, se faz tão necessária e tão importante para que nós possamos despertar Goiás. E é isso que nós vamos fazer de hoje e amanhã, que teremos um dia cheio, um dia propício para despertarmos Goiás com toda a força, com toda a coragem e, acima de tudo, trazer mais mulheres para o PSDB estadual, nacional e uma conquista de todas as mulheres. Muito obrigada a todos vocês. O mundo passa por um momento de profundas transformações na política, na economia, no desenvolvimento social, humano e tecnológico. A pandemia de Covid-19, a recente guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a polarização ideológica entre os que se dizem extremos mexeram com a realidade de todos. Os impactos não ocorreram apenas lá do outro lado do mundo, mas alcançaram também o Brasil. Um cenário de incertezas que preocupa o cidadão, com alta na inflação, aumento no preço dos combustíveis, dificuldades na logística, instabilidade no agronegócio, alerta no setor de serviços. Nesse ano de eleições, muitas perguntas precisarão ser respondidas pelos candidatos à presidência da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. A sociedade busca respostas em gente que sabe o que é a vida real. E as mulheres se destacam nesse cenário, não apenas pela sensibilidade, mas por serem capazes de analisar as mudanças como em todo, de propor soluções, de enxergar caminhos, de articular. O PSDB Mulher traz 3 mulheres de destaque e com trajetória consolidada para debater os assuntos mais importantes do momento. Vamos abrir então a nossa primeira rodada de perguntas e respostas com essas 3 mulheres incríveis que estão aqui conosco nesse painel. A primeira pergunta vai para Leda Borges. Nesse início de conversa, Leda, queremos saber o que foi mais importante na sua trajetória política até o momento. Resuma, por gentileza, o que você pretende fazer e aonde quer chegar. Não há projetos iguais, né? Há uma construção. Eu comecei como secretária de Educação, passei a vereadora, secretária de Obras, prefeita, deputada estadual por 2 mandatos, secretária de Estado, presidente da GDR também. Portanto, esse é um caminho de luta. Ele não é o caminho de que decidiram que eu seria qualquer coisa na vida pública, né? Sou servidora pública de carreira também, sou do Tribunal de Justiça de Brasília e professora. Portanto, as missões são nos dadas. E se puder mensurar onde é que eu gostei de estar, foi há mais de 15 anos que eu, já querendo estar prefeita do meu município, eu assumi o desafio de ser a primeira mulher secretária de Obras. Portanto, o nosso desafio ele é diário. A nossa competência é testada todos os dias e todas as horas. Então, eu acho que esse é um marco, porque na época não poderia ser só professora e secretária de Educação e vereadora. Precisava assumir uma pasta que demonstrasse que eu daria conta de administrar o município, porque nós temos uma questão estruturante machista no Brasil. Vamos à vereadora Ava Santiago. Vereadora Ava, você tem um trabalho muito bonito junto às comunidades desassistidas. Como você enxerga hoje o papel da mulher na sociedade, nas periferias? De que forma a presença feminina na política pode ajudar a transformar essa realidade de uma vida tão precária? O Brasil tem mais de 50% da sua população composta por mulheres. Nós também chefiamos mais de 50% dos lares. Eu costumo sempre me lembrar de uma canção, eu sou uma mulher periférica, né? Então eu tenho como referências culturais
os artistas da periferia. E tem um artista que eu gosto muito que ele disse uma vez que ele viu Deus e ele era uma mulher preta, que é realmente a cara de milhões de famílias brasileiras. E é curioso pensar que durante a pandemia as famílias que mais vieram a compor a insegurança alimentar crônica foram as famílias chefiadas por mulheres. Por mais que nós trabalhemos muito, nós trabalhemos dobrado, nós tivemos a maior perda substancial de renda durante o período pandêmico. Isso significa dizer também que nós somos as que mais empreendemos, porque fomos demitidas e tivemos que criar novos empreendimentos. Então, a criatividade econômica, ela tem cara de mulher, ela tem cara de mãe brasileira periférica. Eu desafio dizer que é impossível que a gente coloque o Brasil num processo de retomada econômica que garanta segurança social sem que as mães trabalhadoras sejam ouvidas e sem que as mães trabalhadoras sejam o centro desse projeto de país que a gente quer, que promova a justiça, que encurte as desigualdades e que aumente as oportunidades. Dizendo isso, eu ouvindo aqui, não teria como não me emocionar ouvindo a minha amiga, a deputada Leda, ela assumiu o desafio de uma secretaria de obras, que era uma coisa completamente improvável para uma mulher, ainda aquele tempo, porque o tempo é dinâmico, e isso fez dela prefeita, assim como as mulheres que tantas vezes são demitidas e na fome de suas crias descobrem que podem ser empresárias. É disso que a gente precisa para recolocar o Brasil no rumo de um crescimento que seja sobretudo social e humano. Presidente Meirinha, você acompanhou a partir de Goiás a transformação que o PSDB liderou, incluindo o combate da superinflação na década de 90. De que forma o partido e as mulheres podem contribuir para a melhora desse cenário de incerteza econômica que paira sobre o Brasil? Eu assumi o PSDB em 1996, muitos anos atrás, e com uma história de luta, de garra, que nós avançamos principalmente na questão do Plano Real. Nós tivemos, através do Fernando Henrique, conquistas que foram imensas, através do PSDB e através de toda essa nossa história de conquistas e de luta. E a superinflação, que aquele tempo dominou todo o país, nos assusta agora novamente. E nós temos medo que essa superinflação, que está aí rondando os nossos lares, retorne novamente, principalmente dominando o país. E é isso que nós não podemos permitir. Então nós temos que tomar diversas atitudes, principalmente como donas de casa. A Ava acabou de falar. Nós somos mãe, nós somos empreendedoras, nós somos donas de casa, nós somos políticas, nós temos inúmeras tarefas que nos ocupam todo o tempo, né? Então nós também somos responsáveis de tentarmos dominar essa inflação que nos assusta, essa superinflação. E nós temos certeza que através dos governos agora, que se Deus quiser mudaremos de rota e de rumo, com pessoas, com candidatos eleitos pelo PSDB e pelos partidos aliados, que nós vamos realmente tomar uma nova atitude séria. Nós vemos alta de combustível, de dólar, tudo aumenta e nós temos que ter a consciência, principalmente, de que nós temos um papel preponderante nessa sociedade e principalmente de tentarmos diminuir, através das políticas, a superinflação que aí existe. Nessa segunda rodada de perguntas, gostaríamos de ouvir vocês sobre as bandeiras do PSDB. Primeiro com Leda Borges. Pela sua experiência na Assembleia Legislativa, Leda, o que pode ser feito para que as famílias, as pessoas que mais precisam, tenham acesso à saúde, educação e emprego? Como tratar temas tão difíceis como esses sem cair na armadilha do populismo? Bem, eu vou aproveitar o momento e concluir a minha resposta.
eu não sei onde nós vamos chegar em termos de projeto. O meu projeto de grupo agora e pessoal é a Câmara Federal, não é? Nós não temos no PSDB nenhuma mulher como deputada federal. Eu tenho um grande apreço pelo Senado e também pelo Executivo, não é? Já passei pelas três esferas, né? Eu sou do Judiciário, estou no Legislativo. O Judiciário porque eu sou concursada. Estou no Legislativo e já estive no Executivo. Portanto, esses desafios, eles são constantes nas nossas vidas. Compete a cada uma de nós assumi-los e ir em frente, não é? Com determinação, sabendo o que queremos. E na Assembleia Legislativa, eu jamais saí do plano do PSDB, não é? O PSDB é um partido da social-democracia brasileira. Ele trata temas sociais, quer dizer, o desenvolvimento humano social, sem se esquecer da economia, porque sem a economia nós não conseguimos desenvolvimento humano e social. Esse é o equilíbrio que nós perdemos no Brasil, não é? E tratar de educação é tratar de tempo integral, é tratar de escola de tempo integral. Eu sou professora de carreira, né? Dar acesso a todas as crianças com uma educação pública de qualidade, não é? Isso não é fazer proselitismo nenhum, não é? É estabelecer essa meta e cumpri-la, seja como prefeita, governadora e presidente do Brasil. Acerca da pauta social, eu creio que o Estado como um todo, ele tem que tutelar, uma tutela provisória, mas o Estado tem o papel de tutela. E a tutela provisória são os programas sociais, tão necessários para que as pessoas tenham acesso à alimentação, para que elas tenham acesso à educação, à cultura, não é? Ao desenvolvimento humano. E principalmente é uma tutela provisória com os programas sociais para qualificar a comunidade para o emprego. Emprego e renda. Esse é o objetivo maior do lado social. Ninguém quer esmola. E o PSDB, Partido da Social Democracia, ele não trabalha programas sociais como esmola. Ele trabalha programas sociais no momento de necessidade tutelar provisória do povo brasileiro, seja aqui em Goiás, né? E isso não é politicagem, isso são medidas necessárias para um país que passa por momentos difíceis da sua economia, com a inflação alta, que traz uma cesta básica essencial num preço exorbitante, gás de cozinha, parcelado em cartão de crédito, não é? Há quanto tempo a gente não assiste a uma história tão triste como essa, não é? E a nossa meta é oportunizar cidadania. E se oportuniza essa cidadania com renda, emprego e renda. Sem sombra de dúvidas, com uma política econômica séria, não é? Que coloque limites à inflação, não é? Como o PSDB fez. O PSDB equilibrou o país com Fernando Henrique Cardoso, e eu ouso dizer que antes de Fernando Henrique Cardoso, antes mesmo de Fernando Henrique Cardoso, com Itamar Franco, e equilibrou o país. O equilíbrio do país faz com que você tenha investimento na área social, na área de ensino e na área de emprego e renda. Então, esse equilíbrio que nós perdemos no país e, consequentemente, perdemos nos estados brasileiros e nos municípios. Ava Santiago, uma das suas bandeiras lá na Câmara de Vereadores é a defesa da escola pública e da educação. Nós vivemos com uma pandemia, um período de quase 2 anos, muito desafiadores para as crianças, para os professores também. Como podemos ajudar a resgatar esse tempo perdido com mais qualidade na alfabetização? É muito importante a gente entender o papel do PSDB nessa reflexão
tenho orgulho de presidir a Comissão de Educação da Câmara de Goiânia, também presido a Comissão de Direitos Humanos e, sobretudo, sou membro de um partido que erradicou o analfabetismo nos anos 90. Quando o PSDB assumiu o Brasil, nós tínhamos bolsões de miséria aprofundados pela dificuldade de acesso à alfabetização. E aí a gente precisa entender que a alfabetização é um direito humano, é um direito elementar para que a gente consiga acessar outros direitos. Eu também tenho orgulho de ser de um partido que democratizou o acesso à tecnologia. Quando nós fizemos uma revolução nas telecomunicações, foi isso que permitiu que a gente tivesse hoje, cada um de nós, acesso à internet. Mas agora o nosso desafio é maior, é entender que o acesso à tecnologia de qualidade, ele é tão importante hoje em nível de indicadores como o acesso ao saneamento básico, por exemplo, porque foram exatamente nos territórios onde a internet era mais falha que nós tivemos os maiores índices de evasão escolar, nós tivemos os maiores índices de abandono da escola. E essa reflexão é muito urgente e eu sou tão feliz de ter feito parte, por exemplo, de um governo aqui em Goiás, o governo de Marconi Perillo, que criou e instalou o Passe Livre Estudantil, e eu participei da elaboração dessa política, que veio a se tornar o maior programa de mobilidade juvenil do país, porque os governos que investem em acesso ao conhecimento, em acesso às instituições de ensino, são governos que também garantem outros índices positivos. Eu vou ficar em um exemplo só. Pesquisa de 2018 do IBGE aponta que a cada 1% a mais de jovens matriculados na escola, cai em 2% o número dos homicídios daquela região. Então, investir em acesso à alfabetização, investir em acesso à tecnologia, investir em proximidade, ou seja, encurtamento de abismos entre crianças e adolescentes e meios de produção de conhecimento que são a escola, mas não só a escola, também faz as nossas cidades serem mais seguras, faz com que a gente tenha maior qualidade de vida, maior desenvolvimento humano. E a gente está no PSDB, o partido que fez isso de forma pioneira e que tem condições de fazer isso de forma ainda mais moderna para o Brasil no ano que se aproxima. Meirinha, a violência doméstica é um tema que preocupa a todos nós. Existem hoje diversas leis, projetos, mecanismos em defesa da mulher, mas infelizmente os números mostram um aumento das agressões, principalmente dentro de casa, no próprio núcleo familiar. Como reverter essa situação no Brasil? Como fortalecer esse tipo de política pública para que o resultado seja realmente efetivo? Nós vemos através dos tempos e da história o eterno machismo que existe e a violência a violência doméstica é uma coisa que nos assusta tanto, porque com o passar dos anos e com o desenvolver da história, a gente imaginava que melhoraria muito, né, a violência doméstica, mas o que você assiste todo dia, toda hora, são mulheres sendo violentadas, são mulheres sendo agredidas e mulheres que realmente, muitas vezes existe aquele questionamento, o porquê isso? É questão de classe social? É questão não, nada disso. Independe de raça, de cor, de etnia, de credo político, de credo religioso. A violência doméstica está latente e está sempre presente nos lares, né? Então, nós temos aqui dentro de Goiás diversos órgãos que cuidam, principalmente, e acolhem as mulheres nas questões da violência. E aqui eu quero deixar e fazer um elogio muito grande, primeiro, antes de mais nada, a Leda Borges, que tem um projeto maravilhoso com os agentes, que é exatamente de melhorar e de capacitar esses gestores. Nós temos o CEVAM, que faz um acolhimento maravilhoso às mulheres violentadas. Nós temos o Ministério Público, que também tem um trabalho muito grande em torno. Temos a Patrulha Maria da Penha, que é outra, que vão de imediato quando as mulheres são agredidas e têm coragem, né, de se, vamos dizer, de alertarem e de ligarem para que sejam realmente acolhidas.
Então, não é dizer que o Estado está perfeito, não, longe disso. Longe disso porque a violência doméstica é algo que é assustador, né? Principalmente porque é uma violência, uma agressão à mulher. E isso hoje eu ouvi uma postura muito, muito bonita dentro do fórum que foi criado aqui no hotel. E através a Luciana Loureiro, que faz parte do PSDB nacional, que estava presidindo o fórum, uma das mulheres dizendo que se não me engano, acho que do MDB, parece-me, a valorização que o PSDB tem dado, principalmente às mulheres, fortalecendo as mulheres, fortalecendo as políticas públicas de melhoria e incentivando principalmente lutarmos contra a violência. É algo assustador, é algo que nos assombra dia a dia, porque cada dia que nós vemos uma mulher violentada, dói em cada uma de nós. Então, precisamos realmente fortalecer, e eu acho que o fator preponderante, Ava, é a educação. Sem a educação, nós não chegamos a lugar nenhum, nós não fazemos nada. Então, é através de educarmos as nossas crianças, os nossos jovens, que nós poderemos atingir de cheio, vamos dizer, as mulheres, que elas tenham coragem de se libertar desse mal que principalmente dói na carne de todas nós mulheres. O Seminário Mulheres, que propõe um Brasil melhor, busca ampliar a participação feminina na política e atrair novos quadros, frente aos desafios das eleições de 2022. Por isso, nessa última rodada de perguntas, vamos falar de mobilização. Deputada Leda, ser vanguarda, ser pioneira, é uma missão árdua para as mulheres do nosso país, mas vale muito a pena. Que conselho você dá para quem está ingressando agora na política ou para aquelas mulheres que desejam concorrer a um cargo eletivo em 2022? Primeiro que, na minha visão, é um grande dever, né? É um dever cidadão. Nós, mulheres, precisamos compreender que estar na vida pública partidária nada mais é do que cumprir mais uma missão. Então é um dever cidadão, não é? Pela nossa capacidade igual de sermos talentosas, de termos os nossos talentos, a nossa competência, a nossa inteligência. E eu sinto que esse chamado mesmo de dever cidadão, ele não toca em todas as mulheres, ou toca em muito poucas mulheres. Eu vou dar um dado agora que me assusta muito, né? Nós somos mais de 52% do eleitorado brasileiro. Nestas últimas eleições, 33%, quase 34% disputaram as eleições, mulheres, né? Portanto, você vê que ultrapassou só 3% a obrigatoriedade da candidatura nas chapas e apenas 14% e algumas coisinhas, 14% é que chegaram à vitória, né? E eu nas discussões ao longo da minha vida pública, a gente vai percebendo que não adianta vitimizar. Eu acho esse papel, não devemos, na verdade é um dever. Eu não cheguei. Todas chegam, é só lutar. Porque fundo não é igual para mim, não sei o quê. Olha, eu venho de 6 visitas hoje, de corpo a corpo. Portanto, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que a todas as mulheres que nos assistem neste painel, sejam do PSDB, que se não forem, que venham. O PSDB tem política pública muito séria com relação às mulheres, ao desenvolvimento social, à igualdade racial, aos direitos humanos
e a economia. Um partido é um partido que tem bandeiras muito definidas e planos de governo definidos, não é? Então, quem ainda não se filiou ao PSDB, eu gostaria de convidar a todas que nos assistem para virem se juntar a nós nesse projeto. Um outro ponto que eu penso é que a gente galgou vitórias que, ainda que lentamente, elas foram vitórias muito importantes e começaram essas vitórias com mulheres muito fortes. E eu gosto de citar a primeira deputada federal de Santa Catarina, negra. Imagina Santa Catarina, a primeira deputada federal do Brasil era uma negra, não é? De um estado extremamente branquinho como o nosso, não é? E eu gosto de falar de Berta Lutz, por exemplo, né? Que também foi uma grande mulher, uma grande política, né? E galgaram espaços para nós. A luta delas também não foi fácil. Então eu penso assim, que quando eu desanimo um pouquinho de um grande desafio como agora, que eu tenho o meu mandato de deputada estadual consolidado, né? 2 mandatos, né? Venho de um mandato de uma região, a segunda maior região em voto do estado, a segunda maior região importante depois da capital é a minha região, e a gente vê como o machismo estruturante toma conta, como que há um corporativismo masculino e nós não somos corporativistas. Então isso é uma questão cultural que para nós resolvermos vai demorar, infelizmente, muito. Mas essas mulheres chegaram a nos colocar lá. Elas disseram, olha, direito ao voto, direito de ser votada, direito do 30% do fundo, direito de 30% de candidaturas, é pouco. É o papel desta geração, e eu digo que a geração da Ava, que eu também estou passando. O político que não sabe o que está passando, ele perde a cadeira. Ele tem que entender que a hora de contribuir passa também, né? Então vem uma nova geração. E a nova geração de mulheres, ela precisa lutar pelo aumento de representatividade nas esferas de decisão política deste país. Não adianta só se candidatar ou só ser chamada para compor chapa para o fundo ou porque não pode não ter mulheres. Nós temos que entender que a sociedade só terá um equilíbrio de talentos quando tivermos equidade. E isso, para mim, essa é a grande luta desta geração. Muitas mulheres já lutaram por nós até aqui. Daqui para frente é a gente trabalhar não só candidaturas. Eu, na Câmara Federal, vou defender a bandeira dos 30% de cadeiras. Ah, Leda, mas isso é discriminatório, é cota. Paciência. Se a sociedade, se as mulheres não compreendem que votar em mulher é votar na competência também, é votar na justiça também, é votar no desenvolvimento social tanto quanto os homens, é entender de economia tanto quanto. Se nós não temos ainda essa capacidade, amadurecimento de entendermos assim, precisamos sim dos 30% de cadeiras, até o país compreender. Hoje, a nossa representatividade no Brasil remonta à década de 40. Representatividade feminina, não é? E outro dado que eu vou te dar. Em 19 anos, Goiás regrediu de 7 cadeiras na Assembleia para 2 cadeiras na Assembleia. Portanto, é um estado extremamente machista e que nós temos que ir à luta. E não é essa luta ideológica.
sabe? É luta mesmo, é luta para sentar na cadeira. É luta para defender o povo. É luta para defender os vulneráveis, a economia, a saúde, a educação. Então eu conclamo, todas aquelas que ficam assim, porque todas nós somos líderes. Nós lideramos a nossa casa, a nossa vizinhança, os nossos amigos, lideramos no trabalho. Só falta todo mundo entender, as mulheres, que precisamos liderar no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. E para isso temos que ter coragem. Nunca nos faltou. Então, venham para as fileiras do PSDB, se candidatem e ganhem. O governador Marconi Perillo diz assim para mim, chamou e disse, você vai esperar ter 70 anos para ser deputada federal? E é assim. Se nós esperarmos os nossos medos, os nossos receios e as nossas incertezas, nem candidatas seremos. Portanto, coragem é o nosso nome. Venham. Ava, que mensagem você deixa para as mulheres jovens, mães que querem um Brasil mais justo e mais solidário, mas não sabem como entrar para a política ou muitas vezes têm até um certo preconceito com esse tema? Como as mulheres podem crescer juntas? Olha, eu tenho dito sempre que momentos como esse são cruciais para a gente alcançar um maior número de mulheres ocupando espaços de decisão. Eu quero somar a minha voz com o que disse a Leda e com os apontamentos da Meirinha, de que o parlamento, a candidatura de mulheres, não é o ponto de partida, mas o resultado de uma série de jornadas que trazem mais mulheres para dentro dos partidos políticos, que trazem mais mulheres para ocupar espaços públicos de debate, que amplificam vozes de mulheres que estão há muito tempo falando sobre soluções e tantas vezes os seus microfones são reduzidos, o alcance de seus discursos e de suas jornadas são reduzidos pela quantidade de obstáculos que estão no nosso caminho e que às vezes não estão nos caminhos masculinos. Então, quando uma de nós chega a se candidatar, a gente já passou por tanta coisa, a gente já enfrentou tantas barreiras e é por isso também que para que a gente se torne candidata, os partidos precisam de mais mulheres. Não só, e aqui eu preciso também lançar um desafio para nós mesmos, não só com excelentes quadros no PSDB Mulher, mas na nossa executiva nacional, nas juventudes, nos secretariados, a gente tem que ocupar tudo. Como a gente diz na periferia de onde eu venho, temos que ocupar tudo. E aí, quando nós ocupamos, todos os outros índices melhoram. Eu estava ouvindo as reflexões de Meirinha sobre a violência doméstica. O que aprimorou as instituições no enfrentamento dessas violências? Parlamentares, secretárias mulheres. Quando nós ocupamos, quando nós passamos a construir projetos de lei, quando nós passamos a dar o tom e a cara da política pública, é que a gente conseguiu instituições fortes que fortalecessem outras mulheres. E para finalizar, é importante demais que a gente compreenda que espaços de poder não são cedidos, eles precisam ser batalhados, eles precisam ser conquistados e ocupados. Então, mulheres, como muito bem pontuou de forma brilhante a Leda, nunca é o tempo certo para nós. Quando eu decidi ser candidata, nossa, mas seu filho não tem nem 2 anos, você já vai ser candidata com o menino mamando? E aí se eu esperasse demais, as pessoas dizer, bom, mas agora o seu filho está na escola, não, mas agora ele está na faculdade, mas agora você tem que se casar. Então, sempre tem um projeto de uma outra pessoa para a gente realizar antes da gente realizar o nosso projeto político. Então, não esperem o consentimento social de dizer é a sua hora, porque a hora das mulheres a gente faz juntas. E o PSDB é esse lugar, é esse espaço em que mulheres como Meirinha, em 1996, estavam construindo o partido quando mulheres não eram comuns nas fileiras partidárias. Como Leda, que numa cidade extremamente conservadora do interior de Goiás, foi galgando espaços sem que houvesse vínculos familiares para isso. E como eu, que sem nenhum parente na política e com um filho nos braços, me tornei a única parlamentar do PSDB na cidade de Goiânia. Aqui é o seu tempo de fazer a nossa hora. Presidente Meirinha, de que forma as mulheres que têm vontade de participar de forma mais ativa da política podem contribuir com as suas ideias e com as suas sugestões?
Existe hoje algum canal aberto no PSDB de Goiás? Eu vou voltar só um pouquinho aqui no tempo e no espaço. Em 1998, eu fui candidata a deputada estadual e tive 17.876 votos. E não fui eleita, e quem veio eleito foi um homem que teve 2.000 votos. Então, eu só quero dizer a você, Leda, quando você falou 70 anos, que a mulher... Eu estou com 70 anos, aliás, 30, né? Vamos diminuir pela metade. Então, com 70 anos, e fui convocada, quando a Ava foi agora candidata, eu fui convocada a ser candidata a vice-prefeita de Goiânia, coisa que eu nem esperava, que eu vim do interior. Então, fui convocada para ser a vice-prefeita por Goiânia. Então, a nossa luta, ela é incessante, ela é imensurável. E eu quero aqui agora dizer, o canal do PSDB está aberto a todas nós mulheres. Eu passei essa semana inteira localizando, centrando e ligando para todas as mulheres. É a hora que você vê, Leda, a vontade, Ava, que elas têm de lutar, de participar. E então eu acho que isso chegou a nossa hora, chegou o momento certo de agora nós convocarmos, porque a mulher é aquela que nutre, que traz no ventre o poder de acima de qualquer coisa, de nutrir, de cuidar e de absorver aquilo que nós temos de mais poderoso. Eu gosto muito de falar do amor, porque o amor eu acho que conduz a tudo. E eu encontrei dentro do PSDB um amor muito grande por nós mulheres. E por isso eu quero convocar a cada mulher que venha caminhar conosco. Não importa como a Leda disse, não importa. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter força. Eu vi a nossa força durante essa pandemia. Em plena pandemia, nós estávamos aí na rua, lutando, batalhando. Nós, mulheres, somos corajosas, nós somos mãe, nós somos empreendedoras, nós somos corajosas e vamos à luta. Eu tenho certeza que a mulher do PSDB está, acima de tudo, cuidando dessa grande seara, desse grande Brasil e desse grande despertar que é Goiás. Leda, você queria fazer mais uma observação, é isso? Gostaria de, a todas as mulheres que nos assistem por meio deste painel, que nós que estamos com o mandato, Ava e eu, colocamos os nossos gabinetes à disposição para recebê-las, para mostrar o nosso estatuto partidário, não é? Incentivá-las a vir para o PSDB. Nós estamos em uma nova sede, a Assembleia Legislativa, 4º andar, gabinete 407, que está à disposição de todos os cidadãos e cidadãs que queiram nos conhecer o nosso partido. Eu sou a primeira mulher a presidir o PSDB de Goiânia, então nosso maior desafio tem sido trazer outras mulheres para nossas fileiras. Então, Câmara de Goiânia, vocês podem nos encontrar tanto no meu gabinete 19, como na sala de uma das comissões que eu presido, Comissão de Educação, Comissão de Direitos Humanos e na Ouvidoria da Mulher da Câmara, que também é coordenada pelo nosso mandato. Meirinha, você gostaria de deixar à disposição o PSDB de Goiás? Sim, eu quero deixar totalmente à disposição. Eu estou pela 4ª vez como presidente do PSDB estadual mulher. E eu não vou falar para vocês que eu estou à disposição lá no diretório, porque há 12 anos me apareceu a cadeira de rodas e para mim, as minhas pernas. Mas eu estou à disposição, meu telefone é ligado, não 24 horas no dia, 36 horas no dia. Tá? É ligado, eu atendo todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas de imediato eu dou a resposta.
Estou à total disposição a todas as mulheres que queiram se filiar e que queiram vir engrossar as fileiras do PSDB. Agradecemos a participação de todas as mulheres, da nossa presidente do PSDB Mulher, Ieda Crucius, e também, especialmente, das nossas convidadas, Leda Borges, Ava Santiago e Meirinha do Vale.